Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos e hoje eu vou finalizar essa série que eu estou fazendo aqui no canal sobre o poder constituinte. Se você está acompanhando essa série, você sabe que eu gravei uma aula super completa de 50 minutos para meus alunos de prática constitucional num curso que é online e que você pode acessar no link que está na descrição desse vídeo. Hoje eu vou finalizar essa série de pequenos trechos que eu retirei dessa aula e estou disponibilizando gratuitamente para vocês que não são inscritos no curso de prática jurídica.com. Eu vou disponibilizar agora um trecho sobre o poder constituinte e derivado, que se divide em poder constituinte reformador e poder constituinte decorrente. Se você precisa desse assunto, se você precisa desse conteúdo, não deixe de aproveitar esta aula. E se você quiser a aula completa e quiser um curso de prática constitucional, se inscreva lá no curso de prática jurídica.com. A descrição está no link, o link está na descrição desse vídeo. Boa aula! Vamos lá, outra classificação. Vimos o poder constituinte originário, que é importantíssimo. Agora vamos ver o poder constituinte derivado. O que é o poder constituinte derivado? O poder constituinte derivado é o poder de reformar uma Constituição já existente. E aí a gente chama de poder constituinte reformador. Ou de complementar o conteúdo da Constituição Federal por meio de constituições estaduais ou a lei orgânica do Distrito Federal, que a gente vai chamar de poder constituinte decorrente. A gente vai ver essas duas distinções, reformador e decorrente. Então, o poder constituinte derivado é aquele poder que surge do autorizamento do poder constituinte originário e ele tem a função ou reformar a Constituição Federal, que a gente chama de poder constituinte reformador, ou complementar o poder constituinte, ou complementar a Constituição Federal com as constituições dos estados e a lei orgânica do Distrito Federal, que a gente vai chamar de poder constituinte decorrente, né? Primeiro, quais são as características do poder constituinte derivado? Ele é derivado, subordinado e condicionado. Derivado, subordinado e condicionado a quê? Derivado, subordinado e condicionado limitado juridicamente pelo poder constituinte originário. O poder constituinte originário cria a Constituição e o poder constituinte derivado tem que obedecer essa normatização. Outra característica é que o poder constituinte derivado é um poder continuador. Ele tem por função prosseguir a obra do Constituinte Federal ao adaptar a Constituição Federal aos novos tempos, no caso do poder constituinte reformador, ou a realidade social do Estado-membro, no caso do poder constituinte derivado decorrente. E aqui eu quero fazer uma observação mais acadêmica, é que o poder constituído é chamado impropriamente de poder constituinte derivado. Essa denominação, poder constituinte derivado, é uma denominação imprópria do ponto de vista acadêmico, e se isso aparecer em alguma prova, você pode usar essa argumentação. Por quê? Ou eu sou poder constituinte e eu posso fazer tudo. Ou seja, se eu constituo algo, eu não tenho limitação, né? Eu não tenho condicionamento. Ou eu sou um poder constituído, um poder derivado, e aí eu não posso ser constituinte. Então, a doutrina acadêmica, ela faz, aqui na universidade, faz essa crítica à própria denominação de poder constituinte derivado. Se é constituinte, não é derivado. Então, deveria ser um poder constituído reformador, poder constituído decorrente. Então, é um equívoco essa denominação, mas é a denominação consagrada. Os autores de direito constitucional sempre referem a essa crítica, às vezes nem no corpo do texto, mas em nota de rodapé, porque é tão consagrado falar poder constituinte derivado reformador ou poder constituinte derivado decorrente, que é uma crítica mais acadêmica, de nomenclatura. Como eu disse, existem duas espécies do poder constituinte derivado, o reformador e o decorrente. O reformador inclui tanto o poder de emenda à Constituição, previsto lá no artigo 60, quanto o poder de revisão constitucional, previsto no ato das disposições constitucionais transitórias no artigo 3º. Esse poder já está exaurido e a gente vai ver por quê.
E o poder constituinte derivado decorrente, ele é subdividido em institucionalizador, que é aquele que autoriza a criação das constituições estaduais e da lei orgânica do Distrito Federal, está lá no artigo 11 do ADCT, e reformador, que é o responsável por reformar as constituições estaduais. Vamos começar a ver o poder constituinte derivado reformador. Bom, o que é uma reforma? Qual é a função da reforma constitucional? A reforma constitucional tem por função autorizar a atualização da obra do constituinte originário, né? Adaptando essa obra às novas circunstâncias e aos novos tempos, né? A própria Constituição Francesa de 1791, no artigo 1º do título 7, permitia já a reforma. Vou deixar na sua tela aí. Diz aí, ó, a Assembleia Nacional Constituinte declara que a nação tem direito imprescritível de mudar sua Constituição. E não obstante, considerando que é mais conforme ao interesse nacional usar unicamente, pelos meios previstos na própria Constituição, do direito de reformar os artigos cujos inconvenientes hajam sido patenteados pela experiência, decreta que isso será remediado por uma Assembleia Revisora na forma seguinte. Então, autoriza a reforma constitucional. Só que como esse se trata de um poder derivado, ele tem limites, essa reforma apresenta limites. E aqui, antes de a gente ver os limites, a gente tem que fazer uma divisão, uma diferenciação entre emenda e revisão constitucional. Emenda constitucional e revisão constitucional. As revisões constitucionais são amplas reformas que mudam a Constituição, não vou dizer por inteiro, mas mudam partes grandes da Constituição. E essas revisões constitucionais não podem ser mais feitas na Constituição de 88. O ato das disposições constitucionais transitórias, no artigo 3º, dizia que 5 anos após a Constituição de 88, então a Constituição de 88 foi imutável inteira durante 5 anos, ou seja, só em 93 deveria ser feita as revisões constitucionais. E a revisão constitucional só poderia ser feita em 93. Quando fosse feita, estaria exaurido o direito de fazer essa revisão constitucional. Então, a revisão são amplas reformas. As emendas são reformas mais pontuais e podem ser feitas obedecendo a procedimentos específicos, que estão lá descritos no artigo 60 da Constituição, né? E aí a doutrina, ela costuma mencionar que existem limitações ao poder de reforma, na verdade o poder de emenda constitucional. Essas limitações são materiais, são circunstanciais e são formais. As limitações materiais, elas protegem o núcleo intangível e irreformável da Constituição. São as chamadas cláusulas pétreas. São as normas constitucionais que não podem ser, não é que elas não podem ser modificadas, mas o nível de garantia dessas normas constitucionais nunca pode ser inferior. Elas estão previstas lá no artigo 60, parágrafo 4º. É a forma federativa do Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Artigo 60, parágrafo 4º, são essas 4 cláusulas pétreas. Veja aqui, a reforma constitucional, a emenda constitucional, ela pode modificar as cláusulas pétreas. Ela não pode abolir as cláusulas pétreas, nem diminuir o seu nível de garantia. O caput do 60 vai dizer, não haverá reforma tendente, não haverá emenda tendente a abolir. Ou seja, não pode haver nem discussão de emenda tendente a abolir cláusulas pétreas, né? Então, ou seja, elas podem ser modificadas. Eu posso ampliar o leque de direitos e garantias individuais. Veja aqui, a emenda constitucional 45 modificou, acrescentou o dispositivo no artigo 5º. O artigo 5º da Constituição é responsável pela consagração dos direitos e garantias individuais.
os direitos e garantias individuais, uma das coisas que foi acrescentada no artigo 5º foi a duração razoável do processo. Então, pela duração razoável do processo, eu tenho um acréscimo dos direitos e garantias individuais. Então, houve modificação de uma cláusula pétrea, mas foi uma modificação para acrescentar. O que não pode é diminuir. O STF, ele considera também, uma outra observação, que as cláusulas, os direitos e garantias individuais não se resumem àqueles previstos no artigo 5º, né? Mas inclui outros decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição. Por exemplo, limitações ao poder de tributar. Essas disposições estão lá no artigo 154, por aí, da Constituição. E não estão no artigo 5º, mas são direitos e garantias individuais também. Então, esses são os materiais, as limitações materiais explícitas. Estão lá no artigo 60, parágrafo 4º. E agora a gente vai ver as implícitas. As implícitas, elas se referem à titularidade do poder constituinte, originário e derivado, bem como as normas que prevêem as limitações expressas. Veja, os limites materiais implícitos referem-se à titularidade do poder constituinte e às normas que prevêem as limitações expressas. É o que a doutrina constitucional chama de teoria da dupla revisão. Pela teoria da dupla revisão, que não é aceita no Brasil, a teoria da dupla revisão dizia que é possível modificar o processo de reforma constitucional. Ou seja, por que uma dupla revisão? Porque a reforma constitucional, o objetivo é reformar a Constituição. A dupla revisão seria o processo de revisar as normas que querem revisar a Constituição. Isso não é possível no Brasil. Então, é uma limitação implícita. Você não pode modificar as formas de modificação da Constituição, as formas de reforma constitucional. A doutrina ainda considera como limites materiais implícitos todos aqueles princípios fundamentais que representam a identidade e o espírito da Constituição de 88. Por exemplo, o parágrafo 2º do artigo 5º, que vai considerar que o Brasil ele respeita os que se chamam os direitos materialmente constitucionais. São aqueles direitos consagrados em tratados internacionais que o Brasil ratificou, né? Essas são as limitações materiais, são explícitas e implícitas. Agora, a gente vai partir para as limitações circunstanciais. Limitações circunstanciais ao poder de reforma dizem respeito a períodos, circunstâncias excepcionais em que não é possível a reforma da Constituição. A reforma da Constituição, para você reformar a Constituição, você tem que estar em período de equilíbrio institucional, de serenidade institucional. A sociedade não pode estar caótica para nós reformarmos a Constituição. Considera-se que a Constituição é o documento mais importante do país. Então você não pode modificar a Constituição a seu bel prazer em qualquer circunstância. É preciso ter uma circunstância de muita serenidade e muito equilíbrio para você modificar a Constituição. E existem alguns momentos vividos pela República que não há esse equilíbrio. São momentos de caos social, são momentos de conflitos federativos, por exemplo. Então, existem 3 momentos que são essas as limitações circunstanciais em que não é possível modificar a Constituição da República. Não podemos modificar a Constituição da República se tiver no Brasil em vigor o Estado de Defesa, Estado de Sítio e a Intervenção Federal. Estado de Defesa, Estado de Sítio e a Intervenção Federal. Então, Temer quis fazer a reforma da Previdência, mas ele tinha decretado a Intervenção Federal no Rio de Janeiro e depois em Roraima. Então, enquanto houver intervenção federal, a Constituição não pode ser emendada, porque o país está, em tese, vivendo uma circunstância excepcional. Então, isso é uma limitação circunstancial.
limitação formal. Uma limitação formal diz respeito ao processo legislativo das propostas de emenda constitucional, as chamadas PECs. Essas limitações estão previstas no artigo 60, tanto no caput do artigo 60, quanto nos parágrafos 2º, 3º e 5º do artigo 60. Diz o artigo 60: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta 1. de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, 2. do Presidente da República e 3. de mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa dos seus membros. Então veja que isso diz respeito ao procedimento de modificação da Constituição. Ou 1/3 da Câmara dos Deputados e do Senado, ou por proposta do presidente, ou por mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, as Assembleias Legislativas estaduais, né? E como essa proposta será discutida? Ela deve ser discutida e votada em cada casa do Congresso, em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Então, tenho que votar no Senado e na Câmara em 2 turnos e por 3/5 dos votos dos parlamentares, dos senadores e dos deputados. E aí, mais uma questão de ordem procedimental, artigo 3º, vai dizer: a emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado, com respectivo número de ordem, e o parágrafo 5º é importante. Ele vai dizer: a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Então, se temos a mesma sessão legislativa, não se pode propor novamente a mesma proposta de emenda constitucional, a mesma PEC. Né? Então, fiquem ligados com isso. E uma decisão do Supremo, em um mandado de segurança, em que essa proibição das propostas rejeitadas serem feitas na mesma sessão legislativa não se aplica substitutivo de projetos de emendas constitucionais, mas tão somente a própria emenda rejeitada ou havida por prejudicado. Os substitutivos não se incluem nessa proibição. E aí vamos para o poder constituinte derivado concorrente, né? Eu falei aqui do poder constituinte derivado reformador, que é o poder de modificar a Constituição Federal. Agora partimos para o poder constituinte derivado decorrente, que é o poder constitucional conferido aos Estados-membros para fazerem as suas constituições. Isso está lá no artigo 11 e 25 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, né? Esse poder ele é limitado por 3 ordens de princípios, né? Os princípios constitucionais sensíveis, os princípios constitucionais estabelecidos ou organizatórios e os princípios constitucionais extensíveis. Professor, é preciso saber esses 3 grupos de princípios, é preciso saber, porque eles limitam o poder constituinte derivado decorrente, né? Princípios constitucionais sensíveis. Os princípios constitucionais sensíveis são aqueles que estão previstos no artigo 34, inciso 7 da Constituição, e são princípios fundantes do Estado Federal, tanto que o seu desrespeito enseja a própria intervenção federal. Então, o Estado ele tem que observar o princípio republicano, por exemplo, que é um princípio constitucional sensível, né? Ele tem que obedecer à dignidade da pessoa humana, que é o princípio constitucional sensível. Os princípios constitucionais estabelecidos ou organizatórios também têm que ser obedecidos pelo Estado-membro. E eles ordenam previamente a atividade do legislador constituinte estadual. E o fazem na medida em que eles estabelecem o regime normativo a ser adotado em determinadas matérias, vinculando esta matéria a ser eventualmente positivada na Constituição Estadual às disposições da Constituição Federal.
Por exemplo, artigo 37 da Constituição, que estabelece os princípios da administração pública. Ou o artigo 170 da Constituição, que estabelece os princípios da ordem econômica e social. Uma Constituição estadual não pode fazer uma disposição desobedecendo o princípio da legalidade ou o princípio da moralidade administrativa. Não é possível isso. Por quê? Porque esse é um princípio constitucional estabelecido ou organizatório e é de observância obrigatória pelas constituições estaduais. E, por fim, os princípios constitucionais extensíveis, que são os princípios voltados para a União, mas que são de observância obrigatória pelas demais entidades federativas. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? As regras de substituição e de sucessão dos governadores, que estão lá previstas no artigo 28 da Constituição. Isso é um princípio de observância obrigatória, um princípio constitucional extensível. As regras do TCU têm que ser aplicadas em relação ao TCE, o artigo 75 da Constituição. As regras das comissões nacionais, as comissões do Congresso Nacional, têm que ser aplicadas às comissões das Assembleias Legislativas, ou seja, artigo 58 da Constituição. As regras do processo legislativo federal, artigo 59 e seguinte da Constituição, têm que ser aplicadas em relação ao legislativo estadual no que couber. As regras de orçamento, artigo 165 da Constituição Federal, têm que ser obedecidos pela Constituição estadual, né? Já teve decisão do STF a respeito do 5º Constitucional, que aquelas vagas destinadas nos tribunais de justiça e nos tribunais regionais federais aos membros do Ministério Público e da Advocacia. Isso deve ser observado pelas constituições estaduais. Eu queria falar para vocês uma classificação para a gente praticamente finalizar a nossa aula, que é o chamado poder constituinte difuso, que pode aparecer para vocês falarem sobre isso. O poder constituinte difuso, ele surge no momento de interpretação das normas constitucionais, como forma de completar determinadas lacunas, bem como resolver imperfeições ou obscuridades da Constituição.